Marcos estava sentado em sua mesa de escritório, cercado por pilhas de livros e papéis, em busca de inspiração para seu próximo romance. Os prazos apertavam e a pressão para criar algo único e cativante crescia a cada dia. Decidiu então visitar a biblioteca histórica da cidade, um lugar conhecido por sua vasta coleção de textos raros e manuscritos antigos. A biblioteca, um edifício majestoso de pedra com portas de madeira maciça, estava imersa em um silêncio quase reverente. Ao entrar, Marcos foi recebido por Clara, a bibliotecária local. Com seu cabelo grisalho preso em um coque apertado e olhos que refletiam conhecimento acumulado ao longo de décadas, Clara parecia ser a guardiã de segredos antigos. "Em que posso ajudá-lo hoje?", perguntou Clara com um sorriso caloroso. "Estou procurando algo que possa me inspirar. Talvez um manuscrito antigo, uma história que não tenha sido contada há muito tempo", respondeu Marcos. Clara o conduziu até a seção rara da biblioteca, onde prateleiras de madeira escura abrigavam livros empoeirados e pergaminhos amarelados. Foi lá que Marcos encontrou um manuscrito coberto de poeira, com uma capa de couro desgastada e adornada com símbolos estranhos. "Este manuscrito tem uma história sombria", advertiu Clara. "Dizem que quem o lê está destinado a experimentar tragédias descritas nele. É apenas uma lenda, mas é melhor ter cuidado." Intrigado e desconsiderando o aviso como uma superstição inofensiva, Marcos decidiu levar o manuscrito para casa. Ele acreditava que a chave para sua inspiração estava escondida nas páginas daquele livro antigo. De volta ao seu apartamento, Marcos se acomodou em sua poltrona favorita, ansioso para mergulhar no conteúdo do manuscrito. As palavras na capa, embora escritas em uma língua antiga, emanavam uma sensação de mistério e urgência. Ele abriu o livro com cuidado, sentindo a textura das páginas amareladas sob seus dedos. Ao começar a leitura, foi imediatamente capturado pela narrativa sinistra. O manuscrito descrevia uma série de mortes trágicas, cada uma mais macabra que a anterior. A escrita era tão vívida que Marcos quase podia sentir a presença das almas atormentadas descritas nas páginas. Os avisos de Clara ecoaram em sua mente, mas ele os afastou rapidamente. "Apenas uma superstição boba", pensou ele. Estava convencido de que aquela era exatamente a inspiração que precisava para escrever seu próximo best-seller. Quanto mais ele lia, mais se sentia compelido a adaptar aquelas histórias sombrias em sua própria obra. No entanto, não demorou muito para que coisas estranhas começassem a acontecer. As luzes de seu apartamento piscavam sem motivo aparente. Sombras pareciam dançar nas paredes e sussurros inaudíveis perturbavam seu sono. Marcos começou a sentir uma presença inquietante, como se estivesse sendo observado constantemente. Ele tentou racionalizar os acontecimentos, atribuindo-os à sua imaginação fértil e ao cansaço. Mas à medida que os eventos perturbadores se tornavam mais frequentes e intensos, ele começou a questionar se o manuscrito poderia realmente estar ligado a forças além de sua compreensão. Com o passar dos dias, Marcos mergulhou cada vez mais fundo no manuscrito, absorvendo cada detalhe mórbido e intrigante. A sensação de estar sendo observado nunca o abandonava, mas ele persistia, convencido de que tudo não passava de sua imaginação. Enquanto isso, Clara e Gabriel continuavam sua própria investigação sobre o misterioso manuscrito. Clara, conhecendo bem as histórias locais, começou a perceber uma inquietante conexão entre o livro e uma série de eventos trágicos ocorridos na cidade ao longo dos anos. Gabriel, com seu entusiasmo juvenil, vasculhava arquivos antigos, procurando qualquer pista que pudesse explicar a origem do manuscrito. Em sua casa, Marcos começava a sentir os efeitos do manuscrito em sua própria vida. Ele tinha pesadelos vívidos, acordando suado e com a sensação de que algo sombrio havia invadido sua realidade. Objetos se moviam sozinhos, vozes sussurravam seu nome e as sombras pareciam ganhar vida própria. Decidido a transformar aquelas histórias em um livro, Marcos começou a escrever freneticamente,
quase como se estivesse possuído por uma força além de sua compreensão. A cada nova página que escrevia, os eventos descritos no manuscrito pareciam se materializar ao seu redor, aumentando sua angústia e paranoia. Clara, percebendo a gravidade da situação, tentou alertar Marcos mais uma vez. Este manuscrito não é apenas uma lenda, Marco. Ele é perigoso, já causou muita dor e sofrimento. Você precisa parar de lê-lo e se livrar dele. Mas Marco, teimoso e determinado, recusou-se a acreditar. São apenas histórias, Clara. Nada mais. Estou no meio de algo grande aqui e não vou desistir. Gabriel, por sua vez, continuava a investigar, determinado a descobrir a verdade por trás do manuscrito, antes que fosse tarde demais. A cada dia, Gabriel se aprofundava mais nos registros históricos da cidade. Ele descobriu que o manuscrito havia sido mencionado em várias ocasiões ao longo dos séculos, sempre associado a tragédias inexplicáveis e mortes prematuras. As histórias eram semelhantes. Alguém encontrava o manuscrito, começava a lê-lo, e então os eventos descritos nas páginas se desenrolavam na vida real. Gabriel levou suas descobertas para Clara, que ficou ainda mais preocupada. Precisamos fazer com que Marcos pare de ler esse livro, ela disse, determinada. O perigo é real. Marcos, entretanto, estava cada vez mais imerso em seu trabalho. As visões de seu próprio fim tornaram-se mais vívidas e perturbadoras. Ele via sombras obscuras espreitando nos cantos de seu apartamento, sussurros incessantes em sua mente e uma sensação constante de desespero iminente. Uma noite, enquanto escrevia febrilmente, Marcos foi subitamente tomado por uma visão terrível. Ele se viu em um cemitério, cercado por espíritos vingativos que clamavam por justiça. Os espíritos o acusavam de profanar suas memórias, utilizando suas tragédias para seu próprio ganho. Desesperado, Marcos finalmente aceitou que havia algo sobrenatural e maligno no manuscrito. Ele correu até a biblioteca, onde Clara e Gabriel estavam aguardando com ansiedade. Vocês estavam certos, disse ele ofegante. Este manuscrito é uma maldição. Clara e Gabriel compartilharam com ele suas descobertas. Precisamos descobrir como acabar com isso, disse Clara. O manuscrito deve ter uma origem, algo que possamos usar contra ele. Marcos, Clara e Gabriel se reuniram na biblioteca para planejar seus próximos passos. Clara sugeriu investigar o local onde o manuscrito havia sido descoberto pela primeira vez, acreditando que poderiam encontrar respostas sobre sua origem e como destruí-lo. Marcos, ainda assombrado pelas visões, concordou em acompanhá-los. A caminho do local, os eventos sobrenaturais se intensificaram. Estranhas figuras os seguiam, e sussurros espectrais preenchiam o ar noturno. Quando chegaram ao antigo cemitério, onde supostamente o manuscrito havia sido enterrado com seu autor, a atmosfera estava carregada de tensão. No cemitério, Gabriel encontrou um túmulo marcado com os mesmos símbolos que adornavam a capa do manuscrito. Eles começaram a cavar, na esperança de descobrir algo que pudesse ajudá-los a entender a maldição. De repente, um vento gelado os envolveu e sombras começaram a emergir do solo, assumindo formas aterrorizantes. Os espíritos que os cercavam eram os mesmos descritos no manuscrito, vítimas das tragédias narradas nas páginas amaldiçoadas. Clamavam por vingança, acusando Marcos de perpetuar seu sofrimento. A batalha contra essas entidades sobrenaturais foi intensa, com Marcos, Clara e Gabriel lutando para se defender. Clara, usando seu vasto conhecimento sobre lendas antigas, tentou apaziguar os espíritos, explicando que queriam destruir o manuscrito para finalmente libertá-lo. No entanto, os espíritos eram implacáveis, movidos pelo desespero e pela raiva acumulada ao longo dos séculos. Marcos, em um momento de clareza, lembrou-se de uma passagem no manuscrito que mencionava um ritual de purificação. Seguindo as instruções descritas, ele usou as palavras antigas para tentar quebrar a maldição. Clara e Gabriel ajudaram a conduzir o ritual, recitando as palavras junto com Marcos
enquanto enfrentavam os espíritos. O vento gelado se intensificava enquanto Marcos, Clara e Gabriel recitavam as palavras do ritual de purificação. Os espíritos ao redor deles uivavam, suas formas espectrais contorcidas pela dor e raiva acumuladas ao longo dos séculos. Cada palavra pronunciada parecia exacerbar a fúria dos espíritos, tornando a batalha mais desesperadora. Marcos sentia uma pressão crescente em sua mente, como se os espíritos estivessem tentando dominá-lo. Mas ele se manteve firme, lembrando-se do objetivo final: destruir o manuscrito e libertar as almas atormentadas. Clara, ao seu lado, permanecia concentrada, usando todo o seu conhecimento para manter o ritual em andamento. Gabriel, embora aterrorizado, ajudava como podia, recitando as palavras antigas com determinação. De repente, o manuscrito começou a brilhar com uma luz sinistra, como se estivesse reagindo ao ritual. Os espíritos se tornaram mais agressivos, atacando os três com uma força sobrenatural. Clara foi lançada para trás por uma sombra, mas rapidamente se levantou, retornando ao círculo do ritual. Gabriel foi agarrado por um espírito, mas conseguiu se libertar, gritando as palavras do ritual com ainda mais fervor. Marcos sentiu uma dor lancinante em sua cabeça, como se sua mente estivesse sendo rasgada por dentro. Ele sabia que estava chegando ao limite, mas não podia desistir agora. Com um último esforço, ele pronunciou as palavras finais do ritual, colocando toda a sua força de vontade em cada sílaba. O manuscrito explodiu em chamas negras, e os espíritos soltaram um grito agonizante antes de desaparecerem no ar noturno. Marcos, Clara e Gabriel caíram no chão, exaustos, mas aliviados. O manuscrito estava destruído, e os espíritos haviam sido libertados de sua maldição. Enquanto se recuperavam, Marcos olhou para a prateleira onde o manuscrito havia estado. Para seu horror, um novo manuscrito, idêntico ao anterior, apareceu magicamente em seu lugar. A visão do novo manuscrito na prateleira deixou Marcos, Clara e Gabriel em choque. A destruição do livro amaldiçoado não havia sido suficiente para quebrar a maldição por completo. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de incerteza e desespero. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou Marcos, sentindo-se derrotado. Clara, recuperando o fôlego, se aproximou da prateleira e olhou para o novo manuscrito. "A maldição é mais profunda do que imaginávamos", disse ela, "mas isso só significa que temos mais trabalho a fazer." Gabriel, embora visivelmente abalado, foi o primeiro a recuperar a determinação. "Precisamos descobrir a origem desse manuscrito. Se encontrarmos a fonte da maldição, talvez possamos destruí-la de uma vez por todas." Marcos, agora consciente do verdadeiro perigo que o manuscrito representava, concordou. "Não podemos permitir que mais pessoas sejam vítimas dessa maldição. Vamos continuar investigando." Nos dias seguintes, o trio se dedicou a estudar a história do manuscrito e a buscar pistas sobre sua origem. Eles descobriram que o livro havia sido escrito por um homem em um sanatório, cuja mente havia sido corrompida por visões apocalípticas. Determinados a quebrar a maldição, Marcos, Clara e Gabriel começaram a planejar uma viagem ao local onde o autor havia passado seus últimos dias. Marcos decidiu abandonar sua carreira de escritor, sentindo que sua obsessão por histórias sombrias havia contribuído para a tragédia. Ele se comprometeu a ajudar Clara e Gabriel a acabar com a maldição e proteger futuras gerações da influência maligna do manuscrito. Com determinação renovada, o trio continuou sua investigação, enfrentando novos desafios e perigos. Eles estavam decididos a acabar com a maldição de uma vez por todas, não importando o custo. Juntos, enfrentaram seus medos e superaram obstáculos, sempre focados em seu objetivo final. Depois de meses de pesquisa e preparação, Marcos, Clara e Gabriel conseguiram realizar um ritual final de purificação no local onde o manuscrito havia sido originalmente criado. O ritual foi intenso e exaustivo, mas ao final, sentiram uma sensação de paz e alívio.
A maldição havia sido quebrada e o manuscrito finalmente destruído para sempre. Marcos, Clara e Gabriel voltaram para casa, sabendo que tinham cumprido sua missão. Embora o caminho tenha sido árduo e repleto de desafios, eles haviam libertado as almas atormentadas e protegido o futuro de possíveis vítimas. A história do manuscrito amaldiçoado tornou-se apenas uma lembrança distante, e o trio finalmente encontrou paz, sabendo que a maldição havia sido quebrada para sempre.